glória e honra e adoração e louvor seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Ótima madrugada, que bom estarmos juntos novamente, diante de Deus, na presença do Senhor, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Nós estamos juntos em mais uma oportunidade de clamar, de buscar a presença de Deus, de orar, em mais uma madrugada de guerra. Você e eu fazemos parte deste exército. Um exército poderoso de oração. Um exército poderoso e temível por causa do seu general, que é Jesus Cristo. Um general que não conhece derrotas. Um general que jamais perdeu sequer uma batalha. Você e eu fazemos parte de um exército vencedor. Você e eu nos alistamos num exército poderoso. Você e eu estamos juntos numa jornada de clamor, de intercessão, de fé, de esperança e de poder. O nosso Senhor é um Deus de vitória, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de unção, é um Deus de vida, é um Deus de manifestação sobrenatural, é um Deus de autoridade. O nosso Deus não nos trouxe até aqui para voltarmos atrás. Aliás, Ele nos trouxe aqui para possuirmos a terra que Ele nos prometeu por herança. Queridos, eu não tenho a menor dúvida que o nosso Deus tem propósitos, tem planos, tem projetos poderosos, audaciosos e maravilhosos para você e para mim. A nós nos cabe tomar posse daquilo que Ele tem. E você poderia perguntar, como é que eu faço para tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida? Primeira atitude, eu tenho que me esvaziar para Deus me encher. Escute isso com atenção. Eu tenho que me esvaziar para Deus me encher. Não há outra maneira de alcançarmos vitória que não seja através da presença de Deus em nossa vida. Porém, não há como a presença de Deus se manifestar se o Senhor não nos encher. E o Senhor não pode nos encher se nós não nos esvaziarmos. O exemplo partiu do próprio Jesus. Sendo Deus, a Bíblia fala que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas olha que palavra poderosa. Antes, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu quero convidar você, bem-vindo Pastor Cláudio, que alegria, que satisfação tê-lo conosco em nosso clamor, em nossa live de intercessão, nossa live de oração. Que grata satisfação contar com a sua presença aqui. Eu quero declarar nesta madrugada, em o nome do Senhor Jesus, que você não faz parte de um exército derrotado, você não faz parte de um exército fracassado, você não faz parte de um exército que vai ser envergonhado, pelo contrário, você faz parte de um exército poderoso, você faz parte de um exército especial que Deus preparou para marchar sobre a terra, para possuir a terra que o Senhor prometeu por herança. Entenda, nós vínhamos falando isso na live anterior e insistimos, não entra na terra prometida aquele que não deixar o Egito para trás. Ei, escute com atenção, não entra na terra prometida aquele que não deixar o Egito para trás. Como é que eu faço isso? Eu me esvazio. O povo de Israel ficou 40 anos girando no deserto, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, numa jornada que seria muito mais curta, porque não conseguiu tirar o Egito do coração. Não há como entrar na terra prometida, não há como receber a bênção, não há como ser cheio, não há como alcançar a vitória, não há como Deus se manifestar, não há como alcançar a presença de Deus se eu não me esvaziar. Deus não divide a glória dele com ninguém, e se eu não arrancar, se eu não retirar a força, entenda que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam entram nele.
Então, para que eu faça parte do reino dos céus, eu tenho que me esvaziar. Jesus Cristo deixou o exemplo quando ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou, ele não desejou, ele não almejou ser igual a Deus. Mas o que é que ele fez? Ele se esvaziou. E ele se esvaziou atingindo o nível de servo, porque no reino de Deus o maior é aquele que serve. Preste atenção nisso. No reino de Deus o maior é aquele que serve. Jesus Cristo deu esse exemplo no momento em que, num dos derradeiros instantes da sua história aqui na terra, na forma humana, ele pegou uma toalha, passou, cingiu a sua cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos, o que era a função de servo, era trabalho para um serviçal. O mestre deu exemplo, o mestre se posicionou, se esvaziando, ele se despojou, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua posição de destaque, ele abriu mão da sua posição de Deus para ser um servo. Nós não alcançaremos a vitória se não agirmos de modo semelhante. Por quê? Deus não vai encher vasos que já estejam cheios. Se eu não arrancar a carne, se eu não arrancar a velha natureza, se alguém está em Cristo, Paulo escreve aos Coríntios, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu não arrancar a carne, se eu não arrancar a velha natureza, se eu não arrancar a força, a minha própria vontade, Deus não vai se manifestar. É por isso que tem entre nós muitas pessoas, isso de um modo geral, no meio do povo de Deus, muitas pessoas desanimadas, frustradas, cansadas, desoladas e desesperadas, porque não alcançam aquilo que buscam na presença de Deus, porque só há uma maneira de alcançar a vitória, só há uma maneira de alcançar a bênção, só há uma maneira de alcançar a plenitude no reino de Deus, e essa maneira é se esvaziando. Veja o que foi na vida de Jó, a experiência que ele teve com Deus. Nós falávamos sobre isso e eu quero retomar rapidamente quando diz que antes eu te conhecia de ouvir. Jó 42, versículo 5. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porém, para que Jó chegasse a esse ponto, primeiro ele teve que se esvaziar. Primeiro ele abriu mão. Primeiro lhe foi tirado tudo aquilo que ele tinha. E então no processo ele foi se esvaziando. Se você ler o livro de Jó, você vai entender todo o processo pelo qual Jó passou, até chegar neste momento em que ele mesmo admite, Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Entenda com esta palavra que é plano de Deus eu me esvaziar. É plano de Deus eu me esvaziar. Era plano de Deus, deserto é para se esvaziar. Escute, deserto é para se esvaziar. É plano de Deus que eu me esvazie. Quanto mais eu resistir, mais longo se torna o deserto. Deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem, deserto é lugar de transição, de trânsito, não de destino. Mas há pessoas que ficam andando pelo deserto anos e anos e anos e anos e não conseguem entrar na terra prometida. A terra prometida é guardada, é reservada, é presente para aqueles que se esvaziam. Entenda que de toda uma geração que saiu do Egito, só dois homens conseguiram tirar o Egito do coração para herdar a terra prometida. No mais, todos os que saíram maduros, adultos do Egito, viram seus ossos secarem no deserto, não entraram na terra, e até que o último deles caiu no deserto, o povo não foi autorizado a atravessar o Jordão. Eles ficaram ali até próximos das fronteiras da terra prometida. Se você estudar geografia bíblica, você percebe isso. Eles estavam tão perto, por que não entravam? Eles estavam tão perto
deserto. Por que não entrava? O Espírito Santo me manda te dizer nesta madrugada, preste atenção. Tem gente aqui que está muito perto, tem gente aqui que está muito perto, mas não entra, mas não recebe, mas não toma posse, mas não alcança, mas não herda a terra. Porque Deus não autoriza você cruzar o Jordão, Deus não te autoriza a colocar os pés na terra boa, que mana leite e mel, então tem que ficar no deserto. E cuidado! Cuidado para que os seus ossos não venham a secar no deserto. Cuidado para que os seus ossos, como os ossos do povo de Israel, toda uma geração secou no deserto. Mas eu quero te dar uma boa notícia, até para os ossos secos. Se eu for no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, até para os ossos secos há uma esperança, porque eles podem, pela palavra de Deus, pela palavra liberada, eles podem voltar a ter vida, desde que haja um esvaziamento. Deus tem falado poderosamente comigo neste sentido sobre me esvaziar. Queridos, eu iniciei este final de semana, muitos estão aí celebrando um fim de semana prolongado, segunda-feira é feriado nacional no nosso país, então, vamos então aproveitar, e eu dizia ao Senhor hoje de manhã e hoje à tarde, nesta sexta-feira, Senhor, eu tenho uma longa jornada neste final de semana e eu preciso que o Senhor me ajude a me esvaziar. Eu sei, nós teríamos uma live às 9 horas, às 21 horas, com a missionária Ayla Cristina, que inclusive está aqui conosco também, glória a Deus pela sua vida, pela vida do seu esposo Ricardo. Nós tínhamos uma missão ali de ministrar uma palavra naquela live, depois tínhamos a nossa live das 22 horas, temos esse clamor que todos os dias tem 22 horas e meia-noite, temos o nosso compromisso. Amanhã tem estudo bíblico que eu vou ministrar, tem aconselhamento já marcado. No domingo eu faço live de manhã, uma live extraordinária que me convidaram às 10 da manhã, depois tem live às 10 da noite, depois tem live à meia-noite. Na segunda-feira, talvez uma viagem que eu faça para o interior para estar com pessoas, para aconselhamento. Diante disso, Senhor, eu clamei: Pai, tem misericórdia da minha vida, porque eu preciso me esvaziar. Eu não posso abrir a boca para falar a palavra do Alexander. Eu preciso entregar a palavra do trono de Deus. Ajuda-me. Nós temos que nos esvaziar todos os dias. Nós temos que nos esvaziar todos os dias para entrar na terra prometida. E pela misericórdia do Senhor, quando nós entramos na live da missionária Ayla Cristina, o Senhor, pela sua misericórdia, falou através da boca do seu servo. Por quê? Porque eu passei o dia inteiro trabalhando, exercendo as atividades naturais do ser humano, mas buscando a Deus. Senhor, eu preciso me esvaziar. Eu não posso, de palavra do homem, está cheio por aí. Tem muita gente falando pelo homem, as famosas profetadas, as famosas palavras humanas. Eu não quero, Senhor, trazer nada de mim mesmo, porque como dizia o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. O apóstolo dizia com todas as letras, isso está registrado lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, o mal que eu não quero fazer, esse está todos os dias à minha porta, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, porque é uma luta, é uma guerra. Leia o capítulo 7 da carta aos Romanos e você verá a luta que Paulo travava consigo mesmo, uma luta entre a carne e o espírito, de modo que na sua segunda carta aos Coríntios ele escreve: Senhor, tira de mim este espinho na carne. E Deus responde para Paulo, seu apóstolo, um apóstolo, ele diz assim: a minha graça te basta. Porque o poder, Harabarassuri me canta, o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então Paulo entendeu que quando ele estava fraco, é que ele estava forte. Por quê? Quando a sua carne estava fraca, o espírito prevalecia. E quem vai vencer essa guerra entre carne e espírito? Quem vai vencer essa peleja? Aquele que eu alimentar. Se eu alimentar o espírito, vai fluir o fruto do espírito. Se eu alimentar a carne, vão brotar as obras da carne. E como é que eu mato a carne? Eu tenho que matar a carne de fome.
Eu tenho que matar a carne de fome. Então eu tenho que arrancar. E qual é a estratégia? Como é que eu faço? Qual é a estratégia para que eu possa caminhar? Jesus deu a estratégia. Ele disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Primeiro, renúncia. Deus me deu livre-arbítrio, mas eu renuncio ao meu livre-arbítrio. Como a Vilmar escreveu, que ele cresça, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça, que ele apareça e que eu me constranja diante da sua glória. Na medida em que eu coloco o lugar de destaque para o Senhor, e eu digo: Senhor, renúncia, eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu querer, para que ele prevaleça, para que seja feita, para que venha o seu reino e seja feita a sua vontade na terra, aqui na minha vida, como ela é feita nos céus. E quando eu assumo esse compromisso, então eu coloco o segundo passo: renúncia. Eu abro mão, eu renuncio, eu ignoro o meu livre-arbítrio dado por Deus, eu renuncio e tomo a minha cruz. Aí eu coloco a carne na cruz, ou seja, todos os dias. Isso não é papo para novo convertido, não, isso é papo para crente. Eu todos os dias pego a minha carne, todos os dias eu pego o Alexander pelo colarinho, porque ele não quer ir, eu pego a força. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam entram nele. Eu pego pelo colarinho e você vai para a cruz. Eu não vou, você vai para a cruz. Eu não vou, você vai para a cruz. E eu coloco o Alexander na cruz, para que ele fique ali e o Espírito Santo possa falar. Eu tenho, Senhor, muita responsabilidade. Como diz o Salmo 69, versículo 9, o zelo pela casa do Senhor me consome. Portanto, o temor do Senhor me toma com responsabilidade. Eu não abro a boca para falar a palavra de mim mesmo. Palavras de homens estão fartos, estamos cheios por aí, profetadas e tudo mais. Basta! Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e só será a boca de Deus na terra aquele que colocar a sua carne na cruz, aquele que renunciar. Portanto, se você quer algo extraordinário na sua vida, nós vamos entrar em oração, sim. Nós temos aqui um caderno de oração, sim. Isso aqui fala de intercessão, isso aqui fala de compromisso, isso aqui fala de orar uns pelos outros, como a Bíblia determina. Mas você quer ver isso aqui funcionar na sua vida? Então comece pelo Evangelho da cruz. Comece pelo Evangelho da cruz. A Vilmar escreveu: a renúncia e a cruz dói, mas Deus se manifesta em nossas vidas de forma tremenda. O que eu tenho a dizer, após 25 anos de ministério, eu tenho a lhe dizer o seguinte: vale a pena o Evangelho da cruz. Vale a pena o Evangelho da cruz. Eu não negocio a minha unção. Infelizmente, há muitos homens e mulheres negociando a sua unção, às vezes até por um prato de lentilhas, por uma noite de prazer, ou por algo pequeno, que talvez seja prazeroso por algum instante, mas nada comparável à eternidade. Não negocie, não negocie. A missionária Ayla, o nosso querido irmão Ricardo, presbítero Ricardo, receberam hoje uma palavra dos céus, porque eles não têm negociado a sua unção, eles não têm negociado a sua vocação. Por isso Deus se... Mas primeiro, durante um tempo, Deus falou isso, estava ali publicamente aberto, havia quase 60 pessoas ali online ouvindo essa palavra. Tão somente eles, durante um tempo, ouviram a resposta de Deus através do silêncio. Muitas vezes Deus faz silêncio para provar a nossa fidelidade. Não quer dizer que ele não esteja ouvindo. Eu vi, enquanto a palavra era entregue, algumas coisas Deus já me mostrou. Depois eu preciso falar com a Ayla, preciso falar com o Ricardo.
particularmente. Algumas coisas Deus ia me mostrando em visão enquanto Deus ia falando. E assim, eu via, por exemplo, o Ricardo andando pelo quintal, por meio daquelas árvores que eles têm lá, e eu via o Senhor andando com ele, mas andando em silêncio. Muitas vezes Deus responde com o silêncio, e até o silêncio de Deus é resposta. Então eu tenho que ter os meus ouvidos espirituais abertos, em sintonia, porque às vezes tem um tempo de silêncio de Deus, no qual eu tenho que pagar o preço. Ele está provando a minha fé. Houve um tempo em que Deus fez silêncio. A gente está falando sobre Jó. Deus fez silêncio. Jó foi provado. Jó não sabia que era Satanás, com permissão de Deus, que estava tirando tudo dele. Mas era propósito do Senhor para mostrar a fidelidade de Deus, fidelidade de Jó para com Deus, porque Jó era homem íntegro e temente a Deus. Então o que acontece? Na verdade, Jó permaneceu. Jó não se rendeu. Jó não negociou sua bênção. E por fim, quando cumpriu-se a vontade do Senhor, vem a palavra de Deus e o Senhor restitui em dobro tudo quanto Jó possuía. Em dobro. Assim é o tempo da restituição de Deus. Mas o tempo da restituição de Deus só se manifesta quando eu não negocio o meu chamado, a minha unção e a minha vocação diante do Senhor. Dia após dia, negue a si mesmo e tome a sua cruz. É o que Jesus disse e a Vilmara reitera aqui nos comentários. Nós não podemos, repito, nós não podemos caminhar sem temor de Deus. E o temor de Deus nos leva a arrancar. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, diz a palavra, nos leva a arrancar. Eu me esvazio de mim. Eu arranco. Sim, a Bíblia fala, Jesus disse com categoria e todas as letras, ele falou, se o teu olho te impede de entrar no reino dos céus, arranca. É melhor que você entre no reino dos céus sem um dos teus olhos, sem um braço, o que quer que seja, do que se perder o corpo todo. Arreda, aquilo que não agrada ao Senhor na minha vida tem que ser arrancado. Não pense que será fácil, não pense. Eu sei que essa live não traz uma mensagem popular, eu tenho consciência disso, enquanto muitos por aí têm muita gente, muitos seguidores, muita gente ouvindo, muita gente dando glória a Deus e aleluia, e a palavra, e a eis que assim diz o Senhor, eis que há tempo para dizer eis que assim diz o Senhor, mas eu creio que também há tempo para dizer eis que assim está escrito, e eu fico com essa segunda opção, porque se eu digo eis que assim está escrito, eis que assim está escrito, eis que assim está escrito, eu estou preparando um povo para ouvir a voz do Senhor e não depender só da palavra do profeta. Às vezes o profeta precisa falar até para fortalecer a fé da ovelha, do pastor, do líder, do presbítero, do diácono e de quem quer que seja. Muitas vezes sim é necessário, mas eu não posso ficar buscando palavra. Eu vou sorteando, eu vou salteando de live em live até achar alguém que tem uma palavra para falar para mim. Isso não é bíblico. O bíblico é palavra, oração. Oração, palavra, palavra, oração, oração, palavra, porque assim eu vou ter um relacionamento com Deus. A palavra é alimento, a palavra é alimento, a oração é relacionamento, e assim eu poderei me aproximar de Deus me esvaziando. A palavra me fortalece, me ensina, me instrui, me mostra, me direciona, me abençoa, me traz fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto a oração me traz a presença de Deus, me aproxima do Senhor, me proporciona relacionamento com Ele. E se eu caminho nessa direção, de renúncia, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Mas essa não é uma mensagem popular, essa não é uma mensagem que rende muitos likes, essa não é uma mensagem que rende muitos seguidores, mas me perdoem, é a mensagem que Deus tem colocado em meu coração, me perdoem, é a mensagem que eu tenho recebido direto do trono de Deus, e eu tenho um compromisso com o Senhor, e eu digo isso com o coração aberto e muito temor de Deus. Eu só falo aquilo que o Senhor coloca
no meu coração. Eu não estou aqui para render curtidas, para render likes, para buscar seguidores, para buscar adeptos. Eu não preciso simplesmente trazer uma palavra que agrade ao povo, porque ninguém tem céu para mim. Ninguém morreu na cruz por mim, exceto um, cujo nome é Jesus Cristo. Então a Ele eu devo agradar, porque se eu for para a palavra de Deus, a Bíblia vai me dizer com todas as letras, maldito, Jeremias ensina isso, maldito o homem que confia no homem, enquanto que bendito aquele que confia no Senhor. E aí eu vou para o livro de Salmos que diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor dos exércitos. Eu fico com a palavra de Deus, eu fico com o meu chamado, não negocio a minha unção, porque eu sei que a minha unção custou preço de sangue, o sangue de um cordeiro inocente, Jesus Cristo, que suou gotas de sangue e depois foi cravado num madeiro e disse, está tudo consumado, para que hoje eu possa abrir a minha boca e com meus lábios declarar, Abba, Pai, e Ele está aqui, e Ele me ouve, e Ele está andando comigo, e Ele fala ao meu coração, e eu não negocio, eu não negocio a unção de Deus por preço nenhum. Verdadeiramente, eu trago uma mensagem chamada Evangelho da Cruz. E quem absorve, abraça esta palavra, alcança um galardão, alcança unção. Queridos, eu não negocio a intimidade que Deus tem me trazido, me proporcionado nesta terra. Eu não negocio por nada neste mundo. Porque, Satanás ofereceu para Jesus, olha aqui, ó, eu te dou todos os reinos do mundo. Eis aqui toda a riqueza, todos os reinos, eu te dou se tão somente me adorares. E Jesus Cristo repudiou isso e disse, não terás outros deuses diante do Senhor, só a Ele adorarás, só a Ele darás culto. A Vilmara escreveu, livre eu sou, porque o Senhor me amou primeiro. Sim, Ele nos amou e eu não trairei. Eu não trairei a unção de Deus sobre a minha vida. Mas não importa se eu não for chamado para uma live, não importa se eu não for chamado para um convite, para um congresso, para uma pregação, não importa. Importa que eu seja chamado um dia pelo Senhor e o meu nome seja escrito, encontrado no livro da vida. E ali o anjo e o Senhor Jesus em pessoa, após ter aberto o livro, ele leia o meu nome e disser, vinde bendito de meu Pai, entrai para o gozo eterno, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e recebeste-me, estava nu e me vestiste, e enfermo numa prisão foste visitar-me. Portanto, eu não negocio. Enquanto eu faço isso a um dos pequeninos, eu estou fazendo ao Senhor, mas arrancando de mim a minha natureza, arrancando de mim a minha vontade, arrancando de mim a minha carne, arrancando de mim qualquer tipo de desejo pessoal para que ele cresça. Para que ele cresça e eu diminua. Queridos, eu tenho recebido sim da parte do Senhor palavra profética e eu não fico divulgando isso, eu não fico anunciando isso, porque eu creio que quando chega a hora Deus faz como Ele quer. Eu entrei na live da nossa irmã Ayla para pregar, só que o pastor Elias que entrou antes de mim entregou a palavra que Deus tinha me dado. Eu falei, Senhor, que negócio é esse, Senhor? Como é que o pastor, um homem de Deus, entregou a palavra que Deus me deu? O Senhor deu a mesma palavra para os dois. Ele falou sobre Elias na caverna. E era a palavra. Eu estava com 1 Reis, capítulo 19, aberto na minha frente. Como é que eu vou fazer? E o Senhor falou, você entra, e agora quem vai falar sou eu, diretamente com os meus servos, porque eu tenho um recado para dar. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui então. Mas eu ia entrar para pregar. Eu não ia entrar para entregar, porque eu não faço isso, exceto quando Deus determina. Isso não quer dizer que não haja profetas sobre a terra nesses dias. Porém, eu dizia isso na live das 22 horas agora há pouco. Olha só. Mas eu queria entregar a palavra profética igual ele entrega. E eu te pergunto, você quer pagar o preço que eu pago? Antes de você pensar em querer entregar a palavra como eu entrego, você quer pagar o preço que eu pago? Você quer pagar o preço que eu pago? Então tudo bem, então vem comigo. Existe, inclusive, um princípio bíblico que se chama, se você tem o dom, escola de profetas, isso é dos tempos de Elias, é dos tempos de Eliseu, e existe. Por quê? Porque Deus não mudou, Deus é o mesmo,
Ananda escreveu assim: lembrei de quando os inimigos conspiraram para intimidar Neemias, e ele envia mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Sim, Ananda, eu creio que estamos hoje diante de uma grande obra e nós não podemos parar. Aqueles que entendem o chamado do Senhor não podem parar. Aqueles que entendem o seu ministério não podem parar, ainda que o inimigo zombe, ainda que o inimigo questione, ainda que o inimigo confronte, ainda que o inimigo tente te comprar. Satanás tentou comprar Jesus 3 vezes naquele momento de tentação no deserto. Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras que se transformem em pães. Questionou a identidade de Jesus como Filho do Altíssimo. E Jesus respondeu com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois Satanás foi para a questão da vaidade, foi para a questão da avareza, foi para a questão do apego às riquezas. E todos os reinos do mundo eu te darei se me adorares. E Jesus foi para cima com a palavra de novo: não adorarás outros deuses senão o Senhor. E por fim, Satanás colocou Jesus em xeque para que ele tentasse a Deus. Colocou lá no alto: joga-te daqui, porque ele dará ordem aos seus anjos para te sustentarem. E Jesus de novo rechaçou aquelas tentações, dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás tentou de 3 formas diferentes enganar Jesus, mas Jesus foi firme na palavra. Ele não negociava e deixou o exemplo. Eu não posso negociar a minha unção. Mas eu tenho ministério profético. Tudo bem, eu não negocio isso. É do Senhor, é para a glória do Senhor, para ser usado com ordem do Senhor. Então é só quando Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, para a glória dEle. Logo, cada um de nós precisa entender que há um preço. E o preço se chama cruz e renúncia. Renúncia e cruz. Todos os dias eu pego a minha carne e coloco na cruz. Eu pego a minha natureza e coloco na cruz. Eu pego a minha vontade e renuncio. Eu tenho dito ao Senhor: Senhor, não importa. Se é a tua vontade, que assim seja. Que assim seja. Eu tenho criado por hábito, inclusive as pessoas me procuram, independente de ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e eu respondo, seja por mensagem, por ligação, enfim, eis-me aqui. Porque eu tenho que entender que diante de Deus, se eu não estiver pronto a servir, eu não sirvo. Se eu não estiver pronto a servir, não serve. Jesus estava pronto. Ele olhava as multidões e se compadecia delas porque eram semelhantes a ovelhas sem pastor. E olha a palavra que Jesus falou para Pedro. Eu fico encantado com esse ensinamento. Depois que Jesus já havia ensinado, depois que Jesus já havia estado com os 12 por mais de 3 anos inteiros, depois que ele já havia morrido, depois que ele já havia ressuscitado, depois que ele já havia se apresentado ressurreto aos seus, ele apareceu algumas outras vezes e por fim, quando ele já estava prestes a voltar para a glória, ele aparece para os seus discípulos e chama Pedro para um particular. Pedro, vem andar comigo. Pedro, vem andar comigo. Caminha aqui comigo um pouquinho. E nessa caminhada, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E aí na terceira vez, Pedro se entristece: ora, Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu só demonstro o meu amor ao Senhor se eu apacentar as ovelhas. Se eu tenho um ministério pastoral, eu não sirvo para outra coisa que não seja cuidar de vidas, cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas. Não é para me promover, não é para colocar holofote sobre mim, não é para simplesmente ficar famoso ou conhecido, é para cuidar de ovelhas. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, pastor tem que ter lã de ovelha grudada na roupa, porque ele carrega a ovelha no colo. Quando a ovelha se desgarra, quando a ovelha se machuca, quando a ovelha está doente, ele pega a ovelha no colo, passa óleo na ferida, ele cuida. Mas ela fugiu, ele guarda as outras no aprisco e vai buscar a que escapou, traz nos braços e volta para o rebanho com a ovelha em segurança. Se ele não fizer isso, ele não é pastor. Então eu tenho que ter essa consciência. Se eu não estiver pronto a pastorear, e pastorear é cuidar, não há ministério pastoral. Não há ministério pastoral. Eu tenho que entender que eu não tenho que parecer com pastor.
Eu tenho que ser um pastor. Assim como Pedro ouviu Jesus dizer: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho ouvido da parte do Senhor: ah, Alexander, você tem um compromisso comigo? Então faz a minha vontade. Você tem um compromisso com a minha obra? Faça a minha vontade. Você tem desejo de agradar o Senhor teu Deus? Faça a minha vontade. De norte a sul, de leste a oeste, não importa. Hoje, pelas redes sociais, estamos alcançando norte, sul, leste e oeste através das mídias sociais. Mas talvez chegue um momento em que isso volte a ser presencial. Eu não sei o que Deus está preparando. O fato é que nós temos que dizer sempre: Senhor, eis-me aqui. E estas lives têm o propósito de nos aproximar da presença de Deus. E eu quero te convidar, nós vamos entrar em oração agora. Se você puder, compartilhe essa live, partiu o aviãozinho, partiu chamar pessoas para estarem conosco para orarmos. Porque a Bíblia nos ensina que muito pode a oração do justo em seus efeitos, e nós temos que entender que Deus tem plano na sua vida, Deus tem plano na minha vida, Deus tem plano na vida de todos nós, e não há como alcançar a vontade do Senhor se nós não fizermos o que Ele mandou. E para fazer o que Ele mandou tem um requisito. Para fazer o que o Senhor mandou tem um requisito: renúncia e cruz. Ah, como essa palavra não é popular. Renúncia e cruz. Renúncia e cruz. O plano de Deus é que você se esvazie para Ele encher. Sabe por que tem gente que não é cheia? Porque não se esvazia. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Se você não se esvaziar, Ele não vai encher. Cada vez que você vai na presença dele, vá vazio, não vá cheio. Se você for cheio, ele não pode encher mais. Cada vez que você vai ao Senhor, vá vazio, não vá cheio. Porque ele não pode encher um vaso cheio, ele só pode encher um vaso vazio. Mas como é que eu me esvazio? Eu arranco, eu mato, eu destruo a carne. Não tem outra maneira. É por isso que o Evangelho é o Evangelho da cruz. Cruz é lugar de morte. Cruz não é lugar de turismo. Tem gente indo para lugares de reunião. A gente costuma dizer vai para a igreja, né? Eu prefiro dizer que vai para o local de reunião, para o templo. Porque nós somos a igreja. A igreja é feita de pessoas, não de paredes. Porque o Espírito Santo resolveu habitar não em templos feitos por mãos humanas, mas neste templo. Não sabeis? Não sabeis? Vós sois o templo onde habita Deus? Então o Espírito Santo ele habita aqui. Não somos nada exceto a igreja. E a igreja somos nós. O templo é o local. Mas tem pessoas que vão para o local. Tem pessoas que vão para o local como quem faz turismo. Bem, hoje a palavra não foi boa, foi cansativa, o pastor demorou demais. Hoje o louvor não me agradou. Puxa, não cantou nenhuma música das que eu gosto. Ei, você não está indo a um clube? Você não está indo a uma associação de amigos de bairro? Você não está indo a uma confraternização? Você está indo ao louvor da glória do Senhor? Então tem que ver se o louvor foi do agrado de Deus. Se a palavra foi a palavra de Deus. Não, hoje eu estava com pressa e o culto demorou a acabar. Ah, não, hoje não. Peraí, o foco é o Senhor ou sou eu? O foco é o Senhor. Não dá para fazer turismo. Tem gente indo para o local de reunião para turismo. Ah, eu não vou para a igreja, eu vou para a festa de aniversário. Mesma coisa. Vai para o barzinho tomar uma com os amigos. É a mesma coisa, só que em vez de tomar uma, vai tomar um tempo na igreja. Mas cadê o compromisso? Cadê o evangelho do reino? Cadê a cruz e a renúncia? Cadê que ele cresça e eu diminua? E aliás, eu tenho que entender que eu vou lá para servir. Não é para ser servido. Eu cheguei lá, então eu sou servido. O pessoal do louvor prepara canções que me façam me sentir bem.
A pregação tem que ser algo que conforte. Então hoje vem a oratória, vem a neurolinguística, vem as técnicas de desenvolvimento pessoal. Então o camarada é um coach ou ele é um pastor? Ele vem para trazer a palavra de Deus ou ele vem simplesmente para trazer uma palavra de consolo e de autoajuda? Meu Deus, quantas pregações se tornaram palavras de autoajuda? E cadê o evangelho da cruz? Queridos, Jesus pregava o evangelho da cruz e multidões o seguiam. Alguma coisa nós nos perdemos no caminho. Cadê o evangelho da cruz? Como é que vai ser o dia que Jesus vier buscar a igreja? Cadê? Como é que vai ser o dia que Jesus vier buscar a igreja? Ele não vem buscar um clube. Ele vem buscar o seu povo. Entende por que muitas vezes Deus está permitindo o nosso país passar por essa situação? Porque se eu for para a palavra de Deus, 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, virei e sararei a sua terra. Por que a nossa terra está doente? Porque o povo de Deus está doente. O inimigo conseguiu infectar a igreja com um vírus mais letal do que o coronavírus. O vírus da incredulidade e do humanismo. Cristo deixou de ser o centro e o homem passou a ser o centro. Nós precisamos sim viver um evangelho de cruz, de renúncia e de santidade. Hoje pode tudo. Namorar e ter intimidade antes do casamento agora está na moda. Pode. Agora pode? Como é que pode? A Bíblia não mudou. Não, tem que ter liberdade. Porque se for muito rígido, o jovem não vai para a igreja. Ei, como é que eu vou negociar o que a Bíblia estabelece como princípio? Queridos, me perdoem o desabafo, mas eu entendo que é tempo de nós nos arrependermos. E arrependimento fala de mudança de atitude. Não adianta a gente ir para uma live de clamor, só querendo ouvir assim te diz o Senhor, e assim te diz o Senhor, e assim te diz o Senhor. O Senhor tem me levantado como alguém que diz assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito e assim está escrito. É claro, tem um momento do assim te diz o Senhor. A live da missionária Ayla e do presbítero Ricardo foi assim. Porém, tem momento para todas as coisas. E a palavra não pode ser esquecida. A palavra não pode ser esquecida. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que Deus colocou em meu coração para a noite de hoje, para esta madrugada inclusive, eu me esvazio de mim. O plano de Deus é me esvaziar. O plano de Deus. Veja o que Jó disse. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O plano de Deus é me esvaziar. O plano de Deus é me esvaziar. E eu fico pensando, sabe, uma das horas em que o povo mais mente na igreja é quando louva. Quantos de fato vivem o que cantam? Veja um exemplo, uma canção das antigas. Eu sou das antigas. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.
Quantos cantam isso de verdade? Ah, quebra a minha vida. Quebra? Você quer ser quebrado? Faze-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Isso requer quebrar. Mas, perdoem-me, estamos numa geração mimimi. Pastor não pregou do jeito que eu esperava, eu tô de mal. O louvor não me agradou, eu tô de mal, vou procurar outra igreja. Ficou muito tempo em pé hoje, eu fiquei cansado. Ah, não, o louvor foi muito parado, cadê as músicas animadas? Vou procurar outro lugar. Queridos, nós temos que sair dessa filosofia de igreja self-service para agradar. Então eu ofereço muitas coisas para ser uma igreja comprometida com o evangelho do reino de Deus. Ou seja, o que é que Deus quer que seja ministrado hoje? O louvor é para Ele. Então o que Ele quer ouvir? A pregação é a palavra dele. O que é que Ele quer falar? Muitas vezes, queridos, eu abro uma live com uma palavra. E aí Deus muda tudo. Acabou de acontecer isso na live da irmã, da missionária Ayla. Acabou de acontecer. Eu estava com a Bíblia aberta, 1 Reis, capítulo 19. E Deus mudou tudo. Eu não consegui pregar. Eu não consegui pregar. Deus não deixou. Porque Ele tinha um recado. Ele tinha uma palavra para entregar para o casal. Ayla e Ricardo. Eis-me aqui, Senhor. Ah, mas o que vão achar, pastor? Você já entrou profetizando. A palavra é do Senhor. A autoridade é dele. Eu entrei profetizando mesmo. Depois eu falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Mas que seja feita a sua vontade. Eu tenho orado isso. Senhor, que seja feita a sua vontade. Eis-me aqui. Como Isaías orou. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois que foi purificado os lábios de Isaías, que o serafim voou, tomou a brasa viva do altar com uma tenaz e tocou e queimou o pecado de Isaías, Isaías se prontificou, então agora eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se o Senhor determinou que assim seja, eis-me aqui. Ah, mas isso é estranho. Ué, quanta coisa Jesus fez que era estranha aos olhos dos homens? Não importa. Eu prefiro que seja estranho aos olhos dos homens, mas agradável ao Senhor. Tem gente fazendo o contrário. Faz o que é agradável aos homens e é estranho aos olhos do Senhor. E quem é que tem céu para mim e para você? É melhor agradar aquele que é o dono do céu. Ele tem salvação, ele tem poder, ele tem graça, ele tem autoridade, ele tem glória, ele tem libertação. Ele tem cura, ele tem mistério, ele tem autoridade, ele tem óleo fresco. Ah, mas eu queria pregar, eu queria aprender a cantar, e eu queria... Ministério lindo que Deus deu a Ayla. Que voz, que bênção. E o preço que ela paga? Está a fim de pagar o preço que ela paga? Ah, não, eu queria cantar que nem ela, mas pagar o preço não. Ei, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Agora pergunta para ela se não vale a pena pagar o preço que ela paga para ser canal de bênção, para sentir a presença de Deus, para a glória do Senhor descer. Ah, posso falar por mim, eu pago o preço, porque eu quero mais de Deus. E eu quero orar com você nesta hora. Foi uma live um pouco diferente, mas eu creio que muitas vezes nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer de uma forma direta, sem rodeios. Mesmo que não renda muitas curtidas, muitos seguidores, muita popularidade. Queridos, para concluir, é melhor ser popular na glória do que na terra. Eu vou repetir. É melhor ser popular na glória do que na terra. Tem gente querendo popularidade na terra. Você vai ficar na terra, então, quando Jesus vier? Ou não? É melhor ser popular no nosso destino final. Na terra, nós estamos por um tempo curto. É passagem. A vida é curta e rápida. Como é que funciona o negócio? Eu quero ser popular no céu. Eu tenho que ser conhecido na terra, apenas conhecido. Não tem que ser popular.
mas eu tenho que ser respeitado no inferno e reconhecido na glória. Na terra basta que eu seja conhecido. Basta que eu seja conhecido aqui na terra. Conhecido em que aspecto? Ah, aquele tal pastor. Tá bom. Mas eu preciso ser respeitado no inferno, porque se eu disser sai, o diabo sai. Eu tenho que ser respeitado no inferno e reconhecido na glória. Porque aí é o Senhor que vai fazer o reconhecimento com galardão. Tem gente querendo galardão na terra. E eu fico com a palavra de Jesus que diz: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Queridos, eu quero orar com você, a fim de que o Senhor, vou apresentar o caderno de oração, como fazemos todas as madrugadas, mas quero orar de uma forma especial e direta com você, a fim de que o Senhor cumpra o plano dele. E sabe qual é o plano dele? Que você se esvazie. Que você se esvazie. É o evangelho da cruz. Que você se esvazie. Eu me esvazio de mim, Senhor. Jesus se esvaziou. Se esvaziou, se despiu de toda a sua glória. Para ser cumpridor da vontade do Pai. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos e de cada uma das minhas irmãs nesta live de clamor na madrugada. Muito obrigado, Pai, por todos os ministérios aqui representados, pelos lares, pelas famílias, pelos teus filhos. Pai, que esta palavra possa entrar nos corações e fazer vida. Pai, ajuda cada um de nós a nos esvaziarmos para que o Senhor possa nos encher. Ajuda cada um de nós a arrancarmos de nós a força, aquilo que não te agrada, para que possamos nos apresentar santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Pai, eu te peço nesta madrugada, já nesta madrugada de sábado, neste final de semana, visita cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, nesta madrugada de guerra. Oh, Pai, pregar o evangelho da cruz é decretar guerra contra o inferno. Porque o inimigo quer tudo, menos o evangelho da cruz, porque é na cruz que ele é derrotado. É na cruz que ele é humilhado. É na cruz que ele é vencido, porque foi na cruz que Jesus disse: está tudo consumado. Pai, eu quero glorificar a Deus por todos os meus irmãos aqui conosco, tanto os que estão ao vivo agora pelo Instagram e pelo Facebook, como aqueles que estarão em outros horários participando desta palavra, que estará salva à disposição nas redes sociais. Visita cada um que ouvir esta palavra, que ela possa entrar. A tua palavra é espada de dois gumes, ela penetra, ela discerne juntas e medulas, ela discerne a carne e o espírito. Portanto, Pai, nós usamos a tua palavra agora como uma ferramenta poderosa para discernimento. Que ela possa entrar nos corações e fazer vida, trazendo à tona o evangelho da cruz. E eu aproveito, Pai, esta madrugada de clamor para apresentar a Ti cada nome que está neste caderno de oração. Pai, cada vida, cada família, cada casal, cada ministério, cada liderança, visita, toma conta, abre as portas. Senhor, eu te entrego os casamentos. Senhor, eu te entrego as famílias. Pai, aqueles que estão passando por problemas no casamento, restaura. Aqueles que estão passando, Senhor Jesus, por problemas de relacionamento entre pais, filhos, tem misericórdia. Pai, eu também apresento a Ti aqueles que estão enfrentando problemas espirituais,
lutando contra opressões, maldições, lutando contra possessões demoníacas ou ainda maldições hereditárias, pactos, alianças que foram feitas com Satanás no tempo da ignorância, nós repreendemos em nome de Jesus. Assim como nós repreendemos, Pai, as enfermidades físicas, o câncer, a Covid, Pai, as enfermidades do sistema locomotor, na coluna, no sistema linfático, no sistema imunológico. Visita, Pai, cada situação de enfermidade e traz a cura, Tu que és Jeová Rafá. Assim como aqueles que estão com enfermidades na alma, doenças do emocional humano. Pai, tem misericórdia daqueles que estão lutando contra a depressão, estão lutando contra a síndrome do pânico, estão lutando contra a ansiedade, estão lutando contra outros transtornos do psicossomático. Tem misericórdia, nós repreendemos em nome de Jesus. Assim como eu também coloco diante do Senhor aqueles que estão enfrentando momentos de luto na família, porque perderam entes queridos, porque pessoas amadas se foram. Tem misericórdia. Também repreendo, Senhor, espírito de suicídio. Quantos têm atentado contra a própria vida, que ardil, que o inimigo tem armado nos dias de hoje? Eu repreendo espírito de morte, espírito de autoextermínio, espírito de suicídio, em o nome de Jesus. Apresento também, Senhor, sim, eu repreendo dor na coluna, em nome de Jesus. Eu apresento também, Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão com problemas financeiros, desempregadas, com questões, Senhor Jesus, pendentes na justiça, no INSS, tem misericórdia. Aquelas mesas que têm sido, Senhor Jesus, privadas do mantimento. Entra, Tu és Jeová Jirê, Tu és Deus da provisão, Tu és Deus que multiplica os peixes e os pães. Pai, eu quero manifestar e liberar uma palavra de multiplicação para a glória de Deus e no nome de Jesus. Pai, que esta oração alcance o Teu trono e vidas possam ser alcançadas, assim como eu apresento, Pai, as famílias quais há pessoas que não conhecem a Jesus. Eu oro pela conversão das pessoas, eu oro pela conversão das almas, em nome de Jesus. Vivemos dias maus, oh Senhor, com o pecado tão somente proliferando de forma assustadora. Mas eu declaro nesta madrugada que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Eu libero uma palavra de poder, de autoridade, de cura, de libertação, de restauração, de vida, de recomeço, de transformação, de mudança, de arrependimento. Eu libero uma palavra de vitória, eu libero uma palavra de poder, eu libero uma palavra de bênção, eu libero uma palavra de libertação das cadeias, em nome de Jesus. Visita os hospitais, visita, Senhor Jesus, as carceragens, visita, Senhor Jesus, Pai, visita as autoridades constituídas no nosso país, tanto no executivo, no legislativo, como no judiciário. Visita, Senhor Jesus, os povos da terra, aqueles que precisam ser alcançados. Estende as Tuas mãos, entra com libertação no mundo espiritual. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, repreender a ação do inimigo sobre a terra, a fim de que seja estabelecida a Tua glória, porque a nossa oração é uma só. Ora, vem, Senhor Jesus, Maranata. Mas isso só acontecerá quando forem alcançados todos os povos da terra. E, infelizmente, ainda no século 21, existem povos não alcançados. Portanto, eu também oro pelos missionários. Eu também oro, Senhor Jesus, por aqueles que têm dedicado as suas vidas a serviço do reino de Deus, inclusive entre povos não alcançados. Alcança, Senhor Jesus, os Teus servos. Alcança, Senhor Jesus, os Teus obreiros. Alcança, Jesus, os Teus pastores, os Teus líderes, aquelas pessoas que foram constituídas por Deus, ungidas pelo Senhor, para estarem à frente do povo. Eu quero, Senhor, nesta madrugada te agradecer e liberar uma palavra de cura e de restauração. Muito obrigado por este tempo. Muito obrigado por este tempo poderoso. E eu te peço, Senhor, visita cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs nesta madrugada. Dá, Senhor Jesus, uma noite de descanso, de sono reparador, que possa valer a palavra de Deus que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que todos nós possamos descansar no Senhor,
dormindo com a palavra de Deus e despertando com a bênção. Mas, sobretudo, Pai, lembra-nos, não nos deixe esquecer, lembra-nos desta palavra: renúncia e morte. Renúncia e morte é o evangelho da cruz. Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha uma excelente noite, um bom descanso. Te espero às 22 horas para mais um tempo de ministração da palavra de Deus. Não falte, te espero para aprender, para ministrar, para ouvir e receber algo da parte do Senhor. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço, cuide-se bem e até lá. Não se esqueça, Deus é contigo onde quer que vás. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.